Por que curso online sobre conselho escolar? Bom, pessoal, é uma questão de estratégia, né? Se eu lançar um livro físico sobre conselho escolar, esse livro, com muita dificuldade, eu conseguirei distribuir para algumas poucas pessoas na minha cidade, dados os recursos que me faltam hoje, né? Contudo, um curso online, com a ajuda das plataformas dos tráfegos de anúncio, eu consigo levar essas informações aos 4 cantos do planeta. Então, eu não tenho nem que pensar, né? Por que é importante um curso online dessa magnitude, né? Ou seja, um curso que se refere a conselho escolar, que quase ninguém... Tem gente que nem sabe que isso existe, tem gente que confunde conselho escolar com conselho de classe, né? Então, essas pessoas, no geral, nossos cidadãos, todos que pagam impostos, todos que têm filhos, e filhos com muitas necessidades, são feitos, como dizia Guimarães Rosa, de carne e sangue, e cheios de vontade de crescer, de se expandir. E aí a gente depara com uma escola que, por falta da presença consciente do conselho escolar, faz com que nossas crianças sejam freadas. O potencial de nossas crianças fica subutilizado. Isso prejudica a própria criança lá aos 18 anos, isso prejudica o país, isso prejudica a humanidade e isso prejudica os pais. Porque é deplorável, é triste, lamentável o pai chegar na hora de se aposentar, de fazer coisas interessantes que não era possível fazer antes. Não vou nem falar, chegou a hora de se aposentar, de viajar, de descansar. Eu acho que isso era um outro mundo, né? No mundo de hoje, a gente precisa botar para fora as coisas que a gente aprendeu e não partir com essas coisas enterradas em nós mesmos, né? Então, aquele pai, aquela mãe que conta com isso, de chegar numa certa idade, poder respirar e desbravar o conhecimento, o aprendizado, passar para outros, aí chega lá, olha para o filho está dependendo dele. Filhos, às vezes, com família, com dificuldades, não consegue ter sua casinha, não consegue ter seu carro, às vezes tem dificuldade para comprar comida, e por aí vai. E quem é que produz essas crianças? Quem é? Quase todo mundo acaba caindo na besteira de dizer assim, é a família. Mas é porque as pessoas com mentalidade curta não percebem que a família, ela avança também em função da escola. Se a escola cresce, aumenta o potencial, a qualidade em aprendizagem, no futuro as famílias dessas crianças serão famílias com um pouco mais de condições. É simples isso. Então não é tipo, isso é obrigação da família, porque a família não fez, ou deixou de fazer e coisa e tal. Não, pessoal, a família faz coisas fantásticas, coisas essenciais, mas quando se trata de aprendizado, o aprendizado é a escola. E quando se trata de aprendizado também, não existe aquele aprendizado que ele é assim, não, é só matemática, português, tal. Ética e moral, essas coisas se aprende em casa. Não, tudo é na escola. Em casa, a vida acontece. É em casa que a vida acontece. Lá na escola, a vida acontece, mas ela acontece como uma preparação para aquele jovem, quando tiver lá os seus 18 anos, se encaixar no seu espaço dentro da sociedade. Esse é o papel da escola, que não está sendo cumprido adequadamente. Por que a gente fala isso? Se o nosso país está sempre sendo classificado no PISA, aquele exame internacional entre os últimos, significa que se o Brasil ainda está avançando um pouquinho, é por milagre. Porque há mais de 30 anos a nossa escola vem decaindo. Não interessa que instituições como fundações e institutos que meio que estão tomando lugar das universidades, que a universidade está de braços cruzados, né? Tudo bem que há muitos cortes de verba, porque o governo federal entra um, sai outro, cada um age de uma maneira diferente, e isso prejudica muito as universidades, mas a universidade precisa ser criativa, precisa saber que precisa fazer pesquisa, precisa estar conectada à escola, porque a universidade e a escola têm um laço comum, porque é lá da escola que vai sair os próximos universitários. Então a escola e a universidade têm que ter conexão. E não há aquela ideia de, não, mas a universidade é superior, a universidade é que forma aqueles professores lá e coisa e tal. E aí as pessoas ficam pousando, né, com um certo pedantismo, né, me perdoe a palavra, mas fica num patamar superior, né, e deixando as escolas como se as escolas estivessem assim, fossem acéfalas, né? Mas eu estou aqui para dizer que não. Eu estou aqui para dizer que as escolas são pensantes também. As escolas são tão pensantes e tão construtoras de conhecimento quanto as universidades. E mais interessante, as universidades são fruto do que acontece lá, é fruto do que acontece aqui, no ensino fundamental, que é onde eu dou aula. Então, as universidades tinham que estar mais próximas das escolas, mas não próxima da Secretaria de Educação, não estou falando disso, não próxima de cargos comissionados, próxima do Conselho Escolar. O Conselho Escolar precisa sim de subsídios, né, de artigos científicos, etc., porque lá na pauta da Assembleia, os conselheiros vão estar imbuídos de conhecimento. Mas, como as universidades insistem em quando vai fazer pesquisas a nível educacional, eles vão para a Secretaria de Educação se informar de coisas. Isso é um absurdo. Eles nem sabem que o Conselho Escolar hoje é a peça fundamental, é o órgão máximo, o Conselho Escolar é o órgão máximo dentro das nossas escolas.
Mas não, o pessoal insiste em fazer reuniões com diretor, com diretora, coordenador, etc, etc. Mas não vai lá na reunião do conselho. Mas não é só a universidade que está cometendo esse pecado grave, não. Né? O Ministério Público também. Eu tenho tido muita dificuldade na minha cidade para conseguir falar com o promotor. Falar. O promotor está aqui em cima e nós estamos aqui. Daqui até aqui, milhões de barreiras. Se você não tiver um WhatsApp para mandar uma mensagem para alguém aqui lê a sua mensagem, mandar para cá. Aí esse aqui, que é o promotor, fala para esse aqui, olha, tem que fazer isso e isso. Aí essa pessoa aqui volta para essa daqui. Ou seja, o Olimpo nunca é alcançado. Pessoal, isso é uma vergonha nacional. Então, esse e-book, ele visa expandir a consciência, porque o Ministério Público não tem maldade. A universidade não tem maldade, mas tem pouco conhecimento. Não entenderam ainda a importância de estar engajado e conectado com a comunidade. Né? Porque o dia que o nosso conselho envia um ofício para o Ministério Público, para a promotoria, por conta de algo que deliberou, que deveria ou que não deveria ser feito, e o executivo faz a si mesmo, pasmem, na maioria dos municípios, vale o que o executivo quer, porque as próprias promotorias meio que lavam as mãos e criam uma desculpa qualquer, criam um empecilho qualquer, uma dificuldade qualquer, para que aquele conselho se desestimule e pare de praticar o seu devido papel. E isto está prejudicando diretamente o que nós chamamos de gestão democrática. Não adianta ter legislação se a gente não der subsídio para os conselhos, né, se desenvolverem. E como que a gente fala conselhos se desenvolverem? É aí que eu entro. É aí que eu estou colocando tudo que eu aprendi em 8 anos de mandato, né? 2 como presidente do Conselho Municipal de Educação, mais 2 mandatos, de 2 anos cada um, né? Mais 2 mandatos de conselho escolar, sem contar o meu mestrado, minha pós-graduação em gestão educacional. Eu precisei de tudo isso para poder informar como se faz um conselho, como que ele funciona, como tem que estar a autoestima de quem está dentro do conselho e como o conselho tem que se relacionar com a Secretaria de Educação e com o Ministério Público. Ou seja, o conselho escolar não é para ter parceria com a Secretaria de Educação, porque o conselho escolar é fiscalizador daquilo que vem da secretaria para a escola e daquilo que ocorre dentro da própria escola. Já o conselho escolar e o Ministério Público, precisamente a promotoria, ambos têm uma função de fiscalizar. Agora, esses sim podem ser parceiros, se ajudar, mas isso não está acontecendo. Né? Então, eu estou só despejando aqui, né, um pouco, tem muito mais, um pouco das problemáticas que justifica a gente fazer um curso online para ir para o máximo de pessoas possível, né, um curso online falando sobre conselho escolar. Se eu conseguir convencer você da importância de um curso online, né, no estilo Netflix, uma imagem, uma pedagogia muito apropriada, pessoal, isso aí não tem preço. Ninguém até hoje fez. Eu estou fazendo. Eu entendo que é o primeiro curso nesse sentido. Pelo menos pelo que eu procurei por aí, não achei nenhum curso nesses padrões. E agora eu estou começando e espero que muitas outras pessoas espalhadas pelo Brasil também com seus conhecimentos a nível de conselho escolar possam também explorar essa ferramenta e assim a gente conseguir fazer uma mudança oriunda, né, da comunidade. Então a comunidade, usando a ferramenta que lhe é própria, que é o conselho escolar, pode mudar a educação do Brasil. Ok? Forte abraço a vocês.